eu sou uma pessoa muito curiosa. Do jornal eu leio de obituário a coluna social, eu leio tudo. Então, o que a gente pode sentir? A crise na Europa, a crise nos Estados Unidos, de uma forma ou de outra, ela reflete aqui, porque nós vivemos num mundo globalizado e a economia não deixa de ser também globalizada. Nós tivemos um pulo muito grande aqui com a construção civil, por uma demanda reprimida de alguns anos, principalmente para atender classe média e média alta. O mercado não oferecia imóveis. A partir do ano 2000, 2002, eu creio, me corrija você que é da área de engenharia, até 2010, 2011, houve um superaquecimento do mercado e que hoje está em declínio. E a mão de obra na construção civil é a primeira coisa que você sente. E hoje, na Limpurb, eu posso fazer essa análise também pela quantidade de entulho que se joga na rua. Quando se constrói muito, se joga muito entulho. Quando o entulho diminui, economicamente, aquela sociedade ali deve estar passando por algum problema. Então, é a sensação que eu tenho. A Bahia hoje está exportando talentos. Nós estamos falando muito de mulheres aqui, estamos esquecendo de um outro segmento, que são homens e mulheres também, depois dos 50 anos. As empresas demitem e a reinserção no mercado de trabalho é cada dia mais difícil e mais complicada. Eu vou fazer 54 anos, segunda-feira agora. Então, eu sou de uma geração que a graduação na faculdade era suficiente para lhe garantir um acesso ao mercado de trabalho. Hoje, não. Vocês, jovens, sabem disso. Na minha época, não se exigia inglês. Inglês apenas era um upgrade. Hoje, não só o inglês, mas o espanhol, já se fala no mandarim, já se fala do Mercosul, tem que ter o espanhol, o mandarim, porque o mercado chinês está desenvolvendo. Então, o nível de exigência é muito maior e vocês estão tendo a oportunidade de se qualificar mais cedo, coisa que a nossa geração talvez não tenha dessa necessidade, e, por essa razão, veio se qualificar muito tempo depois. Eu vim concluir o mestrado há 3 anos atrás. Eu tenho 32 anos de formada. Então, tem essas dificuldades, mas o que está acontecendo hoje, realmente, aqui, eu disse, pelo número de currículos de pessoas altamente qualificadas se submetendo a um salário de R$ 1.500, R$ 2.000. Então, é que, efetivamente, o mercado está assim. Eu só queria complementar o que eu falei anteriormente. Eu concordo com... Até porque, se a gente for resgatar a pesquisa, a mesma pesquisa que eu me referi agora, né, agora há pouco, que é a pesquisa de emprego e desemprego, ela vai apontar exatamente isso que foi dito. Ou seja, o setor da construção civil, de fato, ele não está mesmo, né, oferecendo oportunidades, especialmente, sobretudo, para os profissionais que têm uma qualificação maior. São vagas operacionais, sim. Eu acho que tem mesmo o que você vê, né, a divulgação dessas vagas que você se refere, que são vagas mais operacionais, enfim, estão acontecendo, estão. Eu fiz uma colocação em relação ao setor de serviço, que é um setor que, de fato, vem e é crescente a oferta de oportunidades. E, quando eu me refiro à qualificação, e quando eu falei agora há pouco de qualificação, vocês viram, eu falei de uma qualificação realmente primária, do ensino fundamental, do ensino médio, né? Pessoas que estão despreparadas, inclusive para acessar a universidade. Então, que é um pouco do que a Adriana falou agora há pouco. Concordo em relação ao setor da construção civil, é uma realidade que é apontada nas pesquisas. Engenharia de sim, isso. Ok. Só para concluir o que ela falou aqui, vocês devem ter visto ontem ou anteontem, todas as manchetes de jornais, a questão da redação do Enem. Erros absurdos. Gente que escreveu o hino do Palmeiras e tirou nota máxima. O outro botou a receita do miojo e tirou nota máxima. Não é verdade? Trouxe com 2 S's e quem corrigiu achou que aquilo ali era uma bobagem. Não é bobagem. Não é bobagem. O mercado de trabalho não aceita isso. Existem vícios de linguagens que precisam ser corrigidos.
Hoje vocês utilizam muito internet, Facebook, Muita com essa gíria, linguagem, né, doutora você, não Cátia? sei o quê, muita gíria, e na hora de vocês redigirem no mercado de trabalho, vocês vão ser reprovados. Então, fica o conselho, leiam bastante, porque quem não lê, não escreve. Leiam, mesmo que não goste, até bula de remédio, vai ler que alguma coisa nova você vai aprender ali, com certeza. Um minuto. Bom, eu queria só fazer uma consideração, Norma, ainda tentando contribuir aí com a sua questão. Talvez seja algo muito, muito específico do seu segmento, né, essa sua percepção, porque aqui a gente acabou de ver um caso onde a pessoa está reempregada, né, quer dizer, na verdade, ela nunca esteve desempregada, ela fez um upgrade, ela cresceu na carreira e ela está bonitinha atuando. Quer dizer, é uma exceção? Pode ser, mas o seu caso também. E outra coisa importante talvez haja um pouco também de miopia para esses profissionais que buscam em outros mercados mais competitivos, porque esquecem justamente disso, de entender que um mercado como São Paulo, lá, eles vão competir com gente até muito mais qualificada que ele. Exatamente. Quer dizer, eu acredito na prata da casa. Eu acredito que deva-se ter um olhar um pouco mais um pouco mais delineado, né, para um mercado que tem as suas vicissitudes, tem o seu jeito de funcionar, mas você tem várias estratégias, e hoje o mercado tem mudado muito. Então, por exemplo, hoje você não busca emprego mandando currículo, né? Tampouco fazendo um contato com um headhunter de qualquer forma, de qualquer jeito. A coisa não é mais assim. Hoje você tem sites de recrutamento e seleção que gerenciam, né, fazem toda a gestão do recrutamento e seleção dentro do site da própria empresa. E você só é pré-selecionado se o sistema selecionar você. Então, a coisa mudou. Então, a gente tem que prestar atenção em como é que está sendo esse mecanismo hoje em dia. Você tem as consultorias, eu mesma perdi muito mercado para sistemas de gestão assim. E aí eu tive que correr adiante. Hoje o meu LinkedIn tem 6.000 nomes. E é assim que eu tenho acesso às pessoas, vice-versa. As pessoas estão lá. Eu não falo com as pessoas, mas, quando eu vou recrutar, todas estão na rede. As que eu selecionei para estar lá. Tá? Porque essa questão do valor também ela é muito importante. Essa questão da qualificação que você colocou é muito importante. Eu quero gente boa lá. Tá? Porque o meu cliente quer gente boa e preparada. Como a Adriana coloca. Agora, eu não posso realmente ficar nesse bate-bola, porque realmente tem perguntas e o tempo está passando, entendeu, Norma? Não tem problema, foi ótima a sua observação. Eu vou encerrar com Cláudia aqui tá? Só mais uma contribuição, gente. Essa informação, às vezes, é um pouco perversa, mas, assim, o que acontece é que a taxa de empregabilidade para quem já está empregado ela é muito maior do que aquele que está disponível no mercado. Então, um dado interessante para vocês é assim, hoje, se você conversar com muitos executivos, presidentes de empresa, e perguntar a eles o que é que está lhe fazendo perder o sono, com certeza muitos vão dizer, é a taxa de turnover da minha organização. E hoje, no Nordeste... Traduza. Desculpe, é a taxa de flutuação, ou seja, são as pessoas saindo para trocar, é a dança das cadeiras. Isso. São pessoas que estão hoje nas organizações e trocam porque encontraram uma coisa melhor para ela. E isso tem tirado o sono das empresas. Dados da Deloitte, a Deloitte é uma grande empresa de consultoria, e ela mostra de que, na última pesquisa que ela fez na região Nordeste, essa taxa estava em 16%. Quer dizer, é extremamente difícil você lidar com isso numa gestão de da organização, onde você fica perdendo os talentos e o conhecimento que está ali acumulado. Então, eu acho que tem realmente informação para todos os ângulos, tem diferentes mercados e diferente capacitação, e tem esse dado que é importante, mas que é um fato que as pessoas que estão empregadas hoje estão tendo uma oportunidade única, que não tinha no passado, de escolher e fazer a troca mesmo, isso é fato. E uma coisa que tem também fechado muitas oportunidades é o inglês. Isso, de fato, dificulta muito. Nós temos várias posições e a gente tem gente boa no mercado e não consegue fechar porque o inglês, muitas vezes, é mandatório na posição. Mas é isso, tem informação para todo gosto. Agora, essa do turnover é uma demonstração clara de que as oportunidades estão aí, mas, infelizmente, as pessoas que estão empregadas têm mais chance. Isso é muito triste, então, gente, mas fica ligado. É um fato.
Eu queria só fazer também uma contribuição, rapidamente falando, assim, de que os cursos técnicos foram realmente desconstruídos, sucateados. Então, o que hoje nós temos são vagas para técnicos e não temos técnicos disponíveis. Então, agora, as escolas técnicas, o IFE Bahia, o IFE Baiano, estão retomando os seus trabalhos, né, no cenário aí baiano, mas, assim, hoje procuramos técnicos e não temos técnicos disponíveis para essas vagas que agora a Ana se referiu, por exemplo, né? Então, é bom lembrar que a gente está nesse movimento de realmente preparar as pessoas para as oportunidades. E isso foi discutido e foi tema do nosso primeiro painel, inclusive, Professores no Futuro. Uma delas é a técnica, está aí o pré-sal, várias empresas do polo, e não tem pessoas suficientes e capacitadas para o cargo. A gente tem o Senai Cimatec, que tem trabalhado, e realmente as pessoas têm se empregado, justamente por isso, porque está precisando isso, só encontra lá no IFBA, enfim. Então, colégios... Ainda tem outra questão, Maria Tereza, que a gente discutiu aqui. Paulo Saciloto, da IBEX Brasil, não, IBEX Brasil, que falou justamente que ele teve uma dificuldade grande de abrir um curso técnico e está esperando ainda essa autorização do MEC. Então, assim, o número de escolas técnicas ainda é pequeno. Tá? Então, assim, tem muita gente... Porque tem para todos os bolsos, né? Tem todos os níveis, né, técnico, para tudo, e não tem disponível para todo mundo, e se precisa, né, para essas pessoas se qualificarem. Né? A gente sabe que, realmente, uma parte está pensando na graduação, no mestrado, aí muitas pessoas questionam. Sim, então eu estou na faculdade para quê? Gente, educação continuada, uma coisa que a gente sempre discute nos painéis. Enquanto a vida... tem que estudar, né? Não tem para onde correr. No tempo como no tempo antigo, não muito distante, né? Sei lá, 20 anos atrás, as pessoas chegavam na graduação, era funcionário público ou em empresa há muito tempo privada e ponto. Hoje não tem mais condições de ser assim. É por isso que a gente tem aí exemplos dessas 5 mulheres maravilhosas fazendo isso. A geração Y já entrou a milênio, né, que são as criancinhas aí de 7, 8 anos, que misericórdia, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 5 anos. Né? Então, assim, eu vou liberar rápida uma pergunta, tá? E para uma pessoa, para aquela senhora primeiro, depois vai você, porque assim o tempo está esgotado e eu ainda tenho algumas observações. Pode falar o nome da senhora e pode... pergunta? Olá, hein? Faça a pergunta. E, tipo assim, 1 minuto para a resposta. O tempo tá... Gente, é ao vivo, hein? Mas isso aí vai ser por e-mail, querida, não tem como 2 perguntas. Não, vamos dividir o pão, o rapaz quer saber, a outra também, tá certo? Isso a senhora pergunta por e-mail e a gente responde. Aí você pode dizer exatamente para quem você quer a pergunta. É por isso que, em breve, a gente vai ter novidades para vocês no próximo painel, em abril, em maio, a gente vai ter de novo. Várias novidades para vocês. O portal vai estar muito mais interativo, para vocês estarem perguntando para os profissionais. Assim, ó, esse pessoal bom todo e mais um pouquinho. Então, por favor, quem começa, Kátia? Bom, em relação à empregada doméstica, eu vou aqui dar um palpite, vou ser palpiteira, porque o que eu li a respeito, o que foi aprovado, a extensão dos direitos à empregada doméstica de qualquer trabalhador. Eu sou totalmente a favor. É uma classe que a vida inteira foi relegada e que é extremamente importante, todas nós sabemos aqui, porque todas nós cozinhamos, lavamos, passamos, varremos casa e sabemos que é um trabalho extremamente ingrato. Obrigada. Então, como mulher e dona de casa, eu sou totalmente favorável. Agora, isso vai depender ainda de uma regulamentação. O que fica de dúvida é o seguinte, não é o recolhimento do fundo de garantia, que hoje representa R$ 64,00. Se você paga 678 um salário mínimo, R$ 67,00, que é 10% do salário, não representa um impacto maior.
Talvez a grande dificuldade seja a questão das horas extras. Como é que você pode controlar isso? A empregada que dorme na nossa residência e que amanhã poderá chegar à Justiça do Trabalho e alegar que ficava 24 horas à nossa disposição. Então, vai depender só da regulamentação. E se passar do jeito que está falando, que são 8 horas, aí nós não poderemos mais ter nenhuma colaboradora em casa para dormir na nossa residência, a não ser que você crie um banco de hora extras ou que compense isso depois com outra forma de pagamento. Agora, acredito que o governo também deva estudar de que forma pode deduzir do imposto de renda essa despesa que os empregadores passarão a ter. Eu queria, até foi muito, acho que muito pertinente, muito importante a sua pergunta, especialmente a gente falando de mulher, a gente tem que falar de mulher negra, né? E ao falar da mulher negra, a gente tem que dizer que numa escada, digamos assim, quem tem mais acesso ao mercado de trabalho são os homens brancos, depois as mulheres brancas, depois os homens negros e, por fim, as mulheres negras. Então, hoje a gente tem o quê? Mais de 90% da população negra quem atua nos serviços domésticos como empregada doméstica. Então, hoje, a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, tem toda uma formulação voltada para a valorização dessa atividade. O sindicato, a Federação das Trabalhadoras Domésticas também trabalham muito em função disso, e penso que essa é uma forma de valorizar esse trabalho que, como mesmo disse Kátia, é ingrato, né? A gente que sabe, né, o tanto que você termina de fazer uma coisa, daqui a pouco já tem que fazer a mesma coisa novamente, e novamente. Então, é um trabalho repetitivo, é um trabalho que não acaba nunca, não dá uma sensação, né, de que você aprendeu, que você está crescendo. Então, eu penso que essa ainda existe ainda aí ainda passos ainda a serem traçados, mas com certeza acho que é um grande avanço. Então, olha só, eu vou liberar uma aqui, porque já fui demais para o lado de lá. É uma pergunta para uma pessoa, para todas não dá mais. Por favor, quem é? Aline, tudo bom? Pode falar, querida. Para quem? Pronto. Boa pergunta. Isso, de fato, é uma realidade, acontece. O que eu tenho visto, o que deve ser a nossa postura? Eu vou te colocar com um exemplo muito prático, né? As organizações, elas, enfim, descobriram de que um time de sucesso é um time que tem um balanço entre o feminino e o masculino. Então, agora as organizações têm acreditado e têm trabalhado fortemente em aumentar a quantidade de mulheres em posições de liderança. E o que é inteligente é de que a gente tem percebido o seguinte: a mulher traz características peculiares, assim como os homens também. E se você tem um time onde você consegue ter isso mais equilibrado, os resultados para o negócio são muito mais satisfatórios. A mulher, ela traz, de uma forma geral, o desenvolvimento da inteligência emocional, a percepção mais aguçada, e os homens trazem a objetividade como algo mais presente neles. A mulher também tem uma característica que as organizações têm descoberto, que a gente chama de multitask. Assim, na vida, a gente aprendeu a fazer muita coisa e todas ao mesmo tempo. Pinta o cabelo do menino, cozinha aqui, faz... E a gente consegue administrar tudo ao mesmo tempo. O homem, ele precisa... Isso são informações genéricas, é lógico, né? Mas o homem, ele precisa se concentrar e fazer uma coisa de cada vez e fazer bem feito. Então, hoje nós estamos fazendo conferências dentro das organizações para mostrar aos homens de que ele vai ganhar com isso, em ter uma equipe balanceada. Não precisa ter mais mulheres ou mais homens, apenas um equilíbrio entre os dois. Então, essa é a postura dos profissionais de RH, deve ser. Então, assim,
eu vou encerrar as perguntas, não tem condições mais. Infelizmente, cadê o ó? Eu não ouvi. Eu não ouvi, vocês eram mais eficientes. Quando eu abri a boca, vocês já falavam. Mas, olha só, o que trouxe essas mulheres brilhantes aqui hoje foi o tema, o diferencial competitivo. Eu quero que vocês falem uma frase. Qual o diferencial competitivo da mulher entre o homem? Vocês têm essa percepção?